Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida, nessa manhã de hoje, manhã de quarta-feira, para a honra e glória do nome do Senhor, né? Estamos aqui mais uma vez juntos com o alimento diário, sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. A palavra, ela nos fortalece, ela nos sustenta, né? A cada manhã, a cada dia, por isso precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Neemias, capítulo 4, a gente caminhar aqui na palavra de Deus, amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor Jesus, nessa manhã de hoje, nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Oh, Pai querido, porque precisamos de Ti. Convidamos ao Senhor, Pai, a estar aqui conosco nesse momento para nos ajudar, Senhor, para nos dar um entendimento, Senhor, através da Tua palavra, para nos fortalecer com esse alimento, Senhor, para nos sustentar, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, fique aqui conosco, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor, né? Livro de Neemias, capítulo 4, né? Aqui, Neemias, né? Ele era copeiro do rei Artaxerxes, né? Ele se encontrava na cidade de Suzã. Neemias foi levado cativo para a Babilônia, né? Junto com o povo, né? Mas quando Neemias se encontrava ali, quando veio um dos seus irmãos, né? Lá da terra de Jerusalém, que trouxe as notícias, né? Para Neemias como se encontrava, né? A cidade de Jerusalém, com todos os seus muros caídos, todas as suas portas queimadas, né? A situação que estava o povo, né? Que não tinha sido levado cativo para Babilônia, a situação a qual o povo estava vivendo, né? Daquela forma. Neemias, ele verdadeiramente, quando ele soube dessa notícia, né? Ele se comoveu muito, né? E ele não aceitou aquela situação. E ele resolveu no coração dele, né? Se levantar para reedificar os muros de Jerusalém. Aleluia! Para reconstruir, né? Aquela cidade, para colocar de pé novamente, para devolver a dignidade para aquele povo, né? E assim ele fez, ele foi até o rei, né? E ele confessou tudo para o rei, e ele pediu autorização ao rei, né, para vir, né, para sua cidade, né, cidade de seus pais, a sua cidade de nascença, né, para reedificar a cidade de Jerusalém, né, os muros de Jerusalém que se encontrava derribado, suas portas queimadas, tudo destruído, tudo sobre pedras, né, se encontrava daquela forma. Então Neemias veio, e aqui no capítulo 4, né, quando Neemias chega, que Neemias começa a obra, que Neemias junta ao povo, que começa a reedificar, que começa a reedificação dos muros, né? O inimigo, ele se levanta, Senaqueribe, né? Se levantou ali, usado pelo diabo, para tentar impedir a obra, aleluia, que Neemias estava fazendo, aleluia, para tentar paralisar a obra, né, aleluia, que Neemias estava fazendo naquele momento. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer assim no verso 6, né, assim edificarmos um muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ano para trabalhar. Mas vendo Senaqueribe, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdonitas, né, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avançando e que já se completava, né, e que já se começava a fechar ali as brechas, ficaram sobremodo irritados. Então ali, quando Senaqueribe, né, e Tobias viram que de fato aquela obra, né, ia, né, avançando, porque eles pensou que eles não iam conseguir, eles pensou que o povo não ia, né, estar ali com Neemias junto, mas o povo se reuniu junto com Neemias e começou a edificação do muro, e o muro já estava pela metade, as brechas já estavam sendo tapadas. Então quando eles viram isso, né, se acendeu a ira deles cada vez mais. Aleluia! O inimigo se levantou furiosamente, né? E se juntar ali, tramando para ir lá e para derribar, para invadir, para insultar o povo, para colocar o povo um contra os outros, né? Para parar aquela obra, porque é isso que o
o diabo faz, é isso que o inimigo tenta, né? É parar a obra do Senhor na minha vida e na tua vida. O diabo, ele vai tentar de todas as formas parar a obra que Deus tem na minha vida e na tua vida. O diabo, ele não quer ver a obra do Senhor avançando. O diabo, ele não quer ver a obra do Senhor sendo avançada na minha vida e na tua vida. E quanto mais a obra vai se avançando, mais o diabo vai se levantar, mais o diabo vai tentar parar de todas as formas, né? Para que ele não veja nessa obra concluída. Mas ei, minha querida irmã, meu querido irmão, o Senhor me trouxe hoje aqui nessa manhã para te dizer, a obra que o Senhor começou na tua vida, a boa obra que Ele começou, Ele há de completar. O diabo pode se levantar, o diabo, ele pode tentar de todas as formas, mas quem está edificando a boa obra vai completar. Aquele que começou a boa obra na tua vida, na minha vida, ele vai completar. Porque o nome dele é Senhor, o nome dele é Deus, o nome dele, aleluia, está acima de todo nome. O nome dele tem todo o poder sobre os céus e a terra. E não adianta o diabo se levantar, o inferno se levantar contra a minha vida e contra a tua vida, aleluia, para tentar parar a obra que o Senhor tem na nossa vida, porque ele não vai conseguir, porque aquele que começou a boa obra vai completar. O diabo, ele tenta de todas as formas. O diabo, ele vai cada vez mais vir com todas as suas armas, com toda a sua força para tentar parar. Mas assim diz o Senhor hoje na tua vida: ei, eu sou o Senhor que começou a boa obra e eu vou completar. Mas o Senhor manda te dizer nessa palavra de hoje, aqui no verso 6, né? Quando o diabo ali, quando os inimigos se levantaram para parar a obra, né? Neemias fez o quê? Né? A obra estava avançando, a obra estava já pela metade, mas ainda havia locais baixos, ainda havia locais abertos, mas Neemias teve sabedoria, Neemias teve visão, aleluia, do que estava acontecendo naquele exato momento. E Neemias pega aqui no verso 13, presta atenção: então pôs o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas armas e as suas lanças e os seus arcos. Neemias pegou famílias e colocou por detrás do muro, pelo lado de dentro, aonde havia locais baixos, locais ainda abertos, que ainda não estava, né, que ainda estava em construção, para vigiar aquele local, para que o inimigo não entrasse. Porque havia locais baixos ainda, o muro estava sendo construído. Você está raciocinando aqui comigo? O muro estava sendo construído, mas ainda havia locais que ainda estavam mais baixos. Havia locais que já estavam mais altos, e havia locais que ainda estavam mais baixos, e havia locais ainda abertos. Mas Neemias teve sabedoria. Neemias colocou famílias para vigiar, para edificar aquele local ali, para o inimigo não entrar. E assim diz o Senhor hoje na minha vida e na tua vida: Ele está fazendo a obra que está construindo é o Senhor, a obra que está fazendo é o Senhor, porque Ele é o construtor, Ele é o edificador. Mas eu e você é quem tem que vigiar. Eu e você é quem tem que ficar de sentinela, de guarda, para que o inimigo não entre, para que o inimigo não invada. Porque, aleluia, a palavra do Senhor diz: rejeitai ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos ao Senhor e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu e você precisamos nos sujeitar a Deus, precisamos nos achegar ao Senhor e resistir ao diabo para que ele não entre nas áreas que ainda está sendo edificada, nas áreas da minha vida e da tua vida que ainda está descoberta, que o Senhor ainda está trabalhando. É preciso vigilância para que o diabo não entre nessas áreas que ainda está descoberta, porque está em construção. Uma obra em construção, ela não é feita do dia para a noite, ela é feita graduativamente, né? Cada dia, aleluia, vai se construindo um pouco, aleluia, assim diz o Senhor hoje para a tua vida. Ei, mulher, vigia.
É hora de vigiar, é momento de vigilância na tua vida. Vigia as áreas que ainda está descoberta, porque o Senhor está trabalhando. O construtor desta obra está trabalhando, mas você precisa vigiar. Você precisa se manter ali de sentinela, dia e noite, vigiando os lugares abertos, as áreas que ainda está baixa, descoberta na tua vida e na minha vida. Somos nós que precisamos vigiar para o diabo não entrar, para o diabo não invadir e não derribar toda a obra que está sendo construída. Aleluia! E assim Neemias fez. E assim o muro foi edificado em tempo recorde. Em 52 dias a obra foi completada. A obra se completou, todo o muro se fechou, aleluia, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, porque o povo trabalhou, porque o povo ajudou Neemias. Então eu e você precisamos fazer a nossa parte que nos cabe a fazer, a parte que é de Deus, Deus vai fazer, mas a parte que é minha e é sua, não tem como Deus fazer por nós, é preciso nós fazer. E a minha parte, a tua parte que cabe nessa construção, nessa obra, é a vigilância. Você é o guarda, você é o sentinela dessa obra. Quando começa uma obra, eles colocam um guarda ali na frente, né? Guardando aquele lugar, vigiando para que ninguém entre. E assim é eu e você. Precisamos estar em vigilância nessa obra, porque o Senhor está trabalhando, o Senhor está edificando. Então vigia para o diabo não derribar a tua obra, vigia para o diabo não entrar e não destruir aquilo que o Senhor está fazendo. Porque se nós vigiarmos, aleluia, essa obra vai ser completada em tempo recorde. Mas se nós deixar aberta, se a porta estiver aberta para o diabo entrar, ele vai entrar e ele vai derribar. Então aquilo que era para ser em tempo recorde vai demorar muito mais tempo. Aquilo que era para ser, aleluia, em 52 dias pode passar, né? 40 anos, que nem o povo no deserto. O povo era para chegar em 2 semanas na terra prometida, mas o povo passou 40 anos porque não vigiou. Porque em todo tempo deixava o inimigo entrar e derribar a obra que o Senhor estava fazendo na vida deles. E assim é na minha vida e na tua vida. Quando nós não vigiamos, o diabo ele entra e ele derriba aquilo que o Senhor já edificou, aquilo que o Senhor já fez. Com a pequena brecha dessa que o diabo encontra aberta, sem vigilância, ele entra e ele destrói tudo aquilo que já foi edificado, tudo aquilo que já foi construído. O diabo ele consegue derribar por conta de uma pequena brecha. Então nessa manhã de hoje o Senhor está dizendo: vigia as brechas que tem aberta para o diabo não entrar. Vigia as brechas que está aberta na tua vida para o diabo não entrar, para o diabo não destruir, para o diabo não colocar abaixo tudo aquilo que já foi feito na tua vida. Porque o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, está em obra, está em construção a tua vida. A obra ainda não acabou. A obra ainda não acabou. Então você não pode vacilar. Você precisa estar vigilante 24 horas. A palavra do Senhor já nos diz, né? Vigiai e orai. Aleluia. Vigiai e orai. Então é isso que eu e você precisa fazer. Vigiar e orar, estar atento, estar ligado, estar, aleluia, 24 horas vigiando para o diabo não destruir a obra que está na minha vida e na tua vida em construção. Ao diabo não derribar essa construção que está sendo feita na minha vida e na tua vida. A boa obra o Senhor vai completar, a boa obra o Senhor vai terminar, mas depende de mim e de você, se nós vigiarmos para o diabo não derribar a obra que o Senhor está fazendo, amém? Eu deixo essa palavra para o teu coração, palavra de vigilância, palavra para você estar ligada, palavra para você acordar e ver, aleluia, se essa obra ainda não completou, não é por conta disso que você ainda não vigiou.
Porque você só está, né, ali e não está vigiando. Está deixando o diabo entrar e derribar pelos locais baixos. Presta atenção. Quais são os locais baixos da tua vida que o diabo está tendo acesso à boa obra que está sendo feita? Que o diabo está tendo acesso à obra para ele destruir. Presta atenção. Vigia os lugares baixos. Vigia os lugares abertos para o diabo não entrar, para o diabo não derribar essa obra que está sendo feita, porque, aleluia, tudo que o Senhor faz, Ele faz bem feito, mas se eu e você não vigiar, o diabo destrói, porque o diabo ele veio somente para roubar, matar e destruir. Então essa é a minha parte e a tua parte, aleluia, que cabe a eu e a você fazer, é vigiar, é vigilância 24 horas, assim como o povo ajudou Neemias. Eu e você precisamos fazer a nossa parte nessa obra, cabe a eu e a você fazer a nossa parte. E é tão simples, é apenas vigiar. Então acorda e se coloca na torre de vigília hoje. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra para o teu coração. Que o Espírito Santo de Deus ele possa te mostrar as áreas baixas da tua vida, as áreas abertas que você precisa vigiar para o diabo não entrar, as áreas abertas que precisa, né, aleluia, de vigilância constante para o diabo não entrar, para que Deus possa completar a boa obra na tua vida em tempo recorde. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu deixo para o teu coração. Fica com o Senhor. Que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Glória a Deus.